Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. E vai ser referente à resolução da lista de exercícios, nossa primeira lista de exercícios referente ao conteúdo Introdução ao Estudo da Química. Lembrando que na aula passada nós iniciamos com o conceito de química, vimos o que é química, matéria, corpo, objeto, energia, pressão, trabalho, fases de agregação da matéria. Vimos que existem 7 fases de agregação da matéria, só que comumente estudamos as 3 principais, sólido, líquido e vapor ou gás, e a quarta, que é o plasma, que compõe cerca de 99% de todo o universo. E vimos ainda mudança de fase e diagrama de fases. Vamos iniciar então com questões para aquecimento, são questões rápidas, como se fosse uma espécie de quiz, para que a gente possa ir relembrando os conceitos e assim em seguida passar para as questões principais. Primeira questão: qual é a fase de agregação da matéria em que as partículas assumem a forma e o volume do recipiente? Letra A, líquida. Letra B, sólida. Letra C, líquida e gás. Ou letra D, gás? Escutei alguém? Letra C, não. Vai ser a letra? C, líquido e gás. Certeza? Veja, qual a fase de agregação da matéria em que as partículas assumem a forma e o volume do recipiente? Sólida tem forma e volume constante. Líquida tem volume constante, porém assume a forma do recipiente que ela está contida. E o gás, ele assume a forma e o volume do recipiente. Então, qual a resposta é correta? D. A letra D vai ser o gás. Somente o gás ele ocupa a forma e o volume do recipiente. A pessoa, a fase líquida ela ocupa somente a forma, porque o volume dela permanece constante. Qualquer dúvida pode perguntar. Segunda questão: o que toda matéria possui? Letra A, massa e volume. Letra B, volume, mas não massa. Letra C, massa, mas não volume. E letra D, partículas que se movem livremente. A. Letra A. Muito bem, Derek, porque vimos que matéria é tudo aquilo que apresenta massa e volume. O volume significa dizer que tem a capacidade de ocupar lugar no espaço. Então, toda matéria tem que possuir massa e volume. Muito bem. Professor, você não visualiza as mensagens, ou visualiza? Não, a mensagem não consigo visualizar, Derek, porque fica somente os slides, né? Para mim. Pois é, porque a galera tá respondendo no chat. Mas aí, não tem nada não, só pra saber. A galera que tá respondendo, o pessoal que tá respondendo no chat, eu não consigo visualizar, tá? Porque para mim aparece a tela completa, aparecendo somente os slides, então não consigo visualizar. Mas as próximas aulas, quando eu conseguir colocar para ser ao vivo, digamos que ser transmitido no YouTube, eu vou conseguir visualizar o chat, tá? Estou trabalhando para poder as nossas próximas aulas serem assim. Hoje não deu certo, porque teve as oscilações na internet, como já viram no início da aula, mas próxima semana espero que dê tudo certo. Terceira questão: identifique a fase de agregação da matéria em que as partículas só vibram em suas posições fixas. Letra A, sólida e líquida. Letra B, líquida. Letra C, sólida. E letra D, gás. Qual das alternativas vocês acreditam ser a verdadeira? Sólida. Letra C. Sólida. Isso, exatamente. Vai ser a fase sólida. Por que a fase sólida? Vimos que na fase sólida, as partículas, ou moléculas, como queiram chamar, elas ficam muito próximas uma da outra, e o único movimento que elas apresentam é o movimento de vibração, movimento vibracional. Portanto, a resposta é a letra C, fase sólida. Muito bem. Quarta questão: a energia térmica está associada a, letra A, ao movimento aleatório das partículas. Letra B, gás somente. Letra C, somente processos exotérmicos. E letra D, somente a processos endotérmicos. A, B, C ou D? Energia térmica. Lembra o que é energia térmica? Por exemplo, a temperatura.
ela mede a agitação térmica das moléculas. Então, ela mede o movimento aleatório das partículas, que está associado exatamente à energia térmica. Portanto, a resposta correta vai ser a letra A. A energia térmica ela está associada ao movimento aleatório das partículas. Quanto mais rápido as partículas se movem aleatoriamente batendo no recipiente, mais aquecido se torna aquele recipiente. Por isso que é a diferença entre quente e frio. Quanto maior a agitação, mais quente se encontra o recipiente. Um objeto ou um corpo. Quanto mais frio, significa dizer que o movimento aleatório das partículas está mais reduzido. Quinta questão. Se um processo é exotérmico, então a energia, letra A, é absorvida ou liberada, dependendo da mudança de fase. Letra B, ela é absorvida. Letra C, é liberada. E letra D, não pode ser transferida como calor. Qual das alternativas é a correta? Letra C. Letra C. Se o processo é exotérmico, então ele libera energia. A letra D está falsa porque o calor é transferido de um corpo para o outro. Basta que haja diferença de temperatura entre eles. Então a resposta vai ser a letra C. Muito bem. Sexta questão. O termo fusão descreve, letra A, congelamento e derretimento. Letra B, condensação e derretimento. Letra C, ebulição e condensação. Ou letra D, derretimento e ebulição? A. Letra A. Letra A. Lembrando que fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida. A. Então remete tanto congelamento quanto o derretimento. Porque exatamente nessa parte da fusão vai ter as duas fases de agregação da matéria simultaneamente. Então remete à ideia de congelamento e derretimento. Por que a letra B está errada? Porque condensação é o processo da passagem do vapor para a fase líquida. E fusão não remete a isso. A letra C, porque tem ebulição e condensação. Então, os dois se complementam, mas não se refere a isso. E letra D, derretimento e ebulição. Derretimento até que sim, mas ebulição de forma alguma. Então, a resposta correta é a letra A. Alguma dúvida até a sexta questão? Não. Sétima questão. Que mudança de fase está associada ao calor da vaporização? Letra A, líquida para vapor. Letra B, sólida para líquida. Letra C, líquida para sólida. Ou letra D, sólida para vapor? Letra A. Letra A, exatamente. A vaporização é a passagem da fase líquida para a fase vapor. E a vaporização ela acontece de três maneiras. Relembrando, ela pode ser evaporação, pode ser ebulição ou ainda calefação. A evaporação ela ocorre na superfície do líquido, na qual as moléculas que estão mais acima elas vão passando para a fase vapor. Então é um processo lento. A ebulição já é um processo turbulento, que é caracterizado pela formação de bolhas. Então, já tem essa outra característica. E a calefação, que é outro processo de vaporização, ela é um processo instantâneo. Ela já acontece de maneira, como o próprio já sugere, instantâneo. Por exemplo, não está fritando carne, já aquele chato, já consegue ver aquele vapor subindo, porque é a passagem da fase líquida para a fase vapor instantaneamente naquele processo. Muito bem. A oitava questão. Energia como calor é adicionada enquanto a amostra de matéria muda de fase. Novamente a informação. Energia como calor é adicionada enquanto uma amostra de matéria muda de fase. Neste caso, a temperatura, letra A, diminui. Letra B, não mede a energia cinética das partículas. Letra C, aumenta. E letra D, continua a mesma. Verdadeiro ou falso? Letra A, B, C ou D? Durante o processo de mudança de fase de uma substância, a temperatura... O que acontece com a temperatura quando a água, por exemplo, está passando da fase sólida para a fase líquida? Ou seja, durante a fusão, a temperatura aumenta, a temperatura diminui, ela permanece constante. O que acontece? Constante.
permanece constante. Por isso que tem aquela linha do patamar como vimos na aula anterior. Portanto, a resposta correta da oitava continua a mesma. A temperatura ela não se modifica durante o processo de mudança de fase. Ela aumenta. A não ser que seja uma mistura. Como não entendi? Alguém falou, só que eu não entendi. Pessoal, pode repetir, por favor? Vamos então para a nona questão. Uma reação química, já envolve o conteúdo da nossa próxima aula. Letra A, sempre libera energia, geralmente como calor ou luz. Letra B, não envolve mudanças de energia. Letra C, envolve um rearranjo de átomos para formar novas substâncias. E letra D, não pode ser um processo endotérmico. Qual deles estão corretas? Acho que C. Vai ser a letra C. Muito bem, Darielle ou Vitória. Eu sempre confundo a voz de vocês. Porque durante uma reação química significa dizer que aconteceu uma transformação química. Numa reação química ou transformação química, uma ou mais substâncias acabam se Letra C. transformando em outras. Então, o que acontece? Uma reorganização, ou seja, um rearranjo dos átomos para formar novas substâncias. E, portanto, a resposta correta vai ser a letra C. Muito bem. A 10ª questão. Qualquer mudança na matéria em que a sua identidade é alterada é conhecida como um ou uma. Letra A, processo endotérmico. Letra B, mudança física. Letra C, mudança química. Letra D, processo exotérmico. A, B, C ou D? Letra C. C, eu acho. Vai ser a letra C. Muito bem, porque qualquer mudança na matéria em que sua identidade é alterada, ou seja, deixa de ser aquilo que ele era antes, é um processo químico, é uma mudança química. Portanto, a resposta correta vai ser a letra C. Muito bem. 11ª questão. Qual é a fase de agregação da matéria que tem um volume definido, mas sem forma definida? Letra A, gás. Letra B, plasma. Letra C, líquida. E letra D, sólida. C. C. Vai ser a letra C. Porque o gás, por exemplo, na letra A, ele não apresenta um volume e nem uma forma definida. Ele vai ocupar a forma e o volume do recipiente que ele contém. A fase líquida, ela contém um volume constante, volume definido, porém, a sua forma vai ser definida pelo recipiente que a contém. E a fase sólida já tem forma e volume constante. O plasma, ele varia também, porque o plasma nada mais é do que um gás ionizado. Então, portanto, a resposta correta é a letra C. Vamos então para a nossa última questão do aquecimento, para que a gente possa passar para as questões principais. 12ª questão. Quando você foi à escola esta manhã, o ar estava confortável lá fora, mas agora há pingentes de gelos pendurados no teto da escola. Qual era a temperatura lá fora? Letra A, 100 graus Fahrenheit. Letra B, 24 graus Celsius. Letra C, 0 graus Fahrenheit. Ou letra D, 0 graus Celsius? D. Letra D, 0 graus Celsius. Se havia formação de pingentes de gelos, ou seja, alguns formatos de gelo estavam formados no teto da escola, é porque a água solidificou. Se a água solidificou, é porque a temperatura estava a 0 graus Celsius. Poderia estar abaixo de 0 graus Celsius. Só que dentre as alternativas, a mais coerente é a letra D. Tá claro que essa situação que aconteceu na questão 12 para a gente, isso nunca vai acontecer. Não vou nem dizer nunca, mas a probabilidade de acontecer é praticamente nula. Aqui o Sol ele é bastante caridoso com a gente, né? Ele gosta de aparecer todos os dias praticamente. Passando agora
para as questões principais, exercitando, são 11 questões. Vamos ver se dá tempo nessa quantidade de tempo que ainda temos. Primeira questão. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses 3 conceitos. Então, abaixo segue os 3 conceitos, um de matéria, um de corpo e um de objeto. O primeiro, matéria, que é o mármore. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa afirmação, ela está verdadeira ou ela está falsa? Verdadeiro. Verdadeira. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que significa dizer que tem volume. Segundo item, corpo, que é o bloco retangular de mármore. É uma porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. Falso. Falso. Ter uma forma, tudo bem, mas se ele se presta a um determinado uso, como está no final do item 2, já está falso, porque o que tem uso é um objeto e não um corpo. E o item 3, objeto, que é a estátua de mármore, tudo bem, que é uma porção limitada de matéria. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Também. Aqui os conceitos estão trocados. O de objeto se refere ao corpo e o de corpo se refere ao objeto. Então, continuando a questão, assinale a alternativa correta. Letra A. Se somente a afirmativa 1 é correta. Então, já chegou logo bem no início. A resposta é a letra A. Somente a alternativa 1, ou item 1, é correto. Alguma dúvida na primeira questão? Não. Segunda questão. É uma questão da Universidade de Fortaleza, no Ceará. Tem como enunciado: considere a tabela de ponto de fusão e de ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. Observe na primeira coluna, do lado esquerdo, tem seu material, que é o cloro, flúor, bromo, mercúrio e o iodo. Depois, na coluna central, tem-se os pontos de fusão em graus Celsius de cada uma dessas substâncias. E mais à direita, tem a coluna com ponto de ebulição, também em graus Celsius, dessas substâncias que foram citadas. Continuando, a 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Vamos primeiro analisar na tabela. Observe que eu deixei um espaço entre a tabela e o restante do enunciado para que a gente respondesse logo abaixo a tabela. Vou só mudar a cor aqui do pincel para ficar mais fácil. Vou botar vermelho. Se a temperatura de todos eles, pegando agora de maneira geral, se a temperatura estiver abaixo do ponto de fusão de qualquer uma dessas substâncias, a temperatura vai se encontrar na fase sólida. Se estiver uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância se encontra na fase líquida. E se estiver acima do ponto de ebulição, vai estar na fase vapor ou então na fase gasosa. Isso vai depender da temperatura crítica dela. Então, vou passar aqui desenhar uma reta. Não está tão reto, mas considero que se estivesse reto. Vai ter as duas marcações. A primeira no ponto de fusão. Deu ponto de fusão. Não saiu no pincel. Só um instante. E no segundo ponto vai ser marcado o ponto de ebulição. Aqui o primeiro. Ponto de fusão. E aqui o segundo, o ponto de ebulição. A temperatura em que eles se encontram de 50 graus Celsius. Para o cloro, 50 graus Celsius está abaixo do ponto de fusão, está entre fusão e ebulição ou acima do ponto de ebulição? Acima. Acima, porque o ponto de ebulição do cloro é menos 34,6. Então está a 50 graus Celsius, está acima. Então significa dizer que o cloro está na fase gasosa ou na fase vapor. Para o flúor, 50 graus Celsius está abaixo do ponto de fusão,
entre ponto de fusão e de ebulição ou está acima do ponto de ebulição? Tá do ponto também. Acima também. Isso, muito bem, meninas. Tanto na fase gasosa ou fase vapor. O bromo, ponto de fusão menos 7,2 graus Celsius, ponto de ebulição 58,8 graus Celsius. Então 50 graus Celsius está antes do ponto de fusão, entre fusão e ebulição ou acima de ebulição? Os dois. Isso está entre os dois. Se está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, então significa dizer que o bromo se encontra na fase líquida. O mercúrio, ponto de fusão menos 38,8 graus Celsius, ponto de ebulição 356,6 graus Celsius. Então, isso significa dizer que 50 graus Celsius vai estar antes do ponto de fusão, entre fusão e ebulição, ou depois de ebulição? Entre. Entre. Portanto, o mercúrio se encontra em qual fase de agregação? Fase líquida. Muito bem, graus Celsius. O iodo, ponto de fusão 113,5 graus Celsius. Então, 50 graus Celsius se encontra antes do ponto de fusão do iodo. Portanto, o iodo se encontra na fase sólida. Resposta correta vai ser a letra E, bromo e mercúrio. Alguma dúvida na questão 2? Questão 3. Observe. Item 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, observe que cada um dos itens se refere a um fenômeno que está acontecendo. Vamos analisar novamente cada um. No item 1, uma pedra de naftalina deixada no armário. Quando uma pedra de naftalina é deixada no armário, ela passa da fase sólida, são aquelas bolinhas brancas, e vai para a fase gasosa, ou fase vapor. Se ela passa diretamente da fase sólida para a fase gás ou vapor, sem deixar qualquer resquício de líquido, ou seja, ela não passa pela fase líquida, ela vai direto de sólido para gás. Então, ocorreu uma... Qual tipo de transformação? Sublimação. Então, letra A, o item 1 tem sublimação. Isso, letra B tem sublimação. Na letra C, o item 1 tem fusão. Já cancela. Letra D, evaporação. E letra E, evaporação. O item 2, uma vasilha de água deixada no freezer. Se uma vasilha de água for água líquida, consequentemente, for deixada no freezer, com o passar de um tempo, ela vai passar para a fase sólida, ela vai se solidificar. Portanto, vai acontecer qual tipo de processo físico? Solidificação. Solidificação. Então, entre letra A e B, letra B diz que 2 vai ser sublimação. Está falso. Resposta correta já é a letra A. Mas vamos conferir o restante dos itens. 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. Uma vasilha de água deixada no fogo, ela pode ocorrer tanto a evaporação quanto a ebulição. Se não tiver atingido ainda o ponto de ebulição da água, então está acontecendo um vapor. Se estiver exatamente no ponto de ebulição da água, ela está em ebulição. E 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Se é o derretimento, é a passagem da fase sólida para a fase líquida, portanto, é fusão. Resposta, de fato, é a letra A. Questão 4. Uma questão do Enem. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é...
Note que a transformação que foi mencionada é que algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Se está subindo para a atmosfera, é porque o líquido está passando para a fase vapor. Se é a transformação de líquido para vapor, está acontecendo a evaporação. Resposta correta, portanto, vai ser a letra C. A letra A diz que é fusão. Fusão não é porque fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida. Letra B, liquefação. Não, porque liquefação é a passagem da fase gasosa para a fase líquida. Evaporação já comentamos. A letra D, solidificação não, porque solidificação é a fase líquida para a fase sólida, é a passagem. E a letra E, condensação não, porque condensação é a passagem da fase vapor para a fase líquida. Resposta é a letra C. Alguma dúvida até a quarta questão? Dúvida, Não. meninos e meninas? Algum questionamento? Não. Vamos passar para a próxima questão. Em uma noite de inverno rigoroso, uma dona de casa estendeu as roupas lavadas no varal, expostas ao tempo. Pela manhã, as roupas congelaram em função do frio intenso. Com a elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas e em seguida elas ficaram apenas úmidas e elas logo estavam secas. Ocorreram nestas roupas, respectivamente, as seguintes passagens de estados físicos. Vamos reanalisar o enunciado. Disse que no inverno rigoroso, uma dona de casa estendeu a roupa recém-lavadas exposta ao tempo. Pela manhã, as roupas congelaram. Se as roupas congelaram, qual foi o processo físico que aconteceu com a água? Solidificação. Uma solidificação. Estava líquido. Solidificação. Isso. Então, a resposta fica entre a letra A e a letra B. Letra C diz que é fusão, não foi. Letra D, fusão também não. Letra E, evaporação. Continuando com a elevação da temperatura no correr da manhã, começou a pingar água das roupas. Se elas estavam congeladas, começaram a pingar porque está ocorrendo a Fusão. 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 Exatamente, muito bem, fusão. A resposta é a letra B. Por fim, as roupas ficaram úmidas e logo estavam secas. Se estavam secas é porque toda a água evaporou. Portanto, a resposta correta vai ser a letra B. Muito bem, pessoal. Isso é um acontecimento, é um fenômeno que ocorre no dia a dia. Se todos vocês lavam roupa, colocam no varal, claro, congelar não, tá? Congelar isso não vai acontecer. Mas a questão da secagem das roupas são processos físicos que acontecem, que às vezes a gente nem percebe que é algo tão natural, mas devemos também sempre saber que isso está acontecendo. Sexta questão. No ambiente, a água apresenta-se nos estados sólido, líquido e gasoso, estando em constante interação com o solo, com a atmosfera, com a flora e com a fauna. A compreensão desta interação não é simples, pois a água muda de estado em determinadas ocasiões. O ciclo da água ocorre graças a mudanças de estado físico dessa substância. Entre os processos apontados a seguir, marque aquele que indica corretamente o nome da mudança que acontece no momento da formação das nuvens. Como é que ocorre a formação das nuvens? Quem que pode me dizer como é que as nuvens elas são formadas? Quando a água de um rio ela evapora, e aí quando chega na temperatura da atmosfera, ela condensa. Acho que é alguma coisa Por condensação. Por condensação. Isso, exatamente. Vamos lá, vamos considerar que aqui que estou pintando de azul seja, sei lá, uma poça de água. A poça de água é pouco, né? Mas imagine que seja um lago.
Caldeirão, rapaz. Pronto, seja o caldeirão, exatamente. O caldeirão, ele vai receber energia do Sol. Desenhar aqui os 2 olhinhos, o nariz e uma boca do Sol. Ixi, o Sol tá triste, né? Não, vou botar pra ele sorrir. Foi piorar, mas tá lindo, tá ótimo, tá? Se vocês conseguirem fazer um Sol melhor do que eu, parabéns, mas esse Sol aqui tá lindo, tá perfeito pra mim. Pra mim. Ao receber a energia do Sol, a água, as moléculas de água que estão na superfície começam a evaporar. Tá? As moléculas que estão na superfície. Quando esse vapor chega a determinada altitude, eles começam a formar as nuvens. Ou seja, esses vapores de água começam a se condensar, porque vão formar gotículas de água formando a nuvem. Nesse processo de vapor para líquido é chamado condensação. Portanto, a formação das nuvens são formadas pelo processo físico condensação. Pela evaporação? Não. Evaporação é um dos processos que vão envolver a formação da nuvem, né? Todo o estado. Sublimação não. Sublimação sólido para vapor, para gás. Isso não vai acontecer porque a nuvem é líquida, tem gotícula de água, então tem fase líquida. Fusão não, porque é de sólido para líquido. E a vaporização também não, porque vaporização ela envolve os 3 processos, como já citamos anteriormente. 7ª questão. Olha, já chegou uma questão bem interessante. 7ª questão já envolve um diagrama de fases e vamos novamente revisar como é que se interpreta um diagrama de fase. Nesse caso, sempre uma substância qualquer, ele não citou, e vamos verificar a questão. Um diagrama de fase em físico-química, engenharia, mineralogia e ciência dos materiais é um tipo de gráfico que mostra as condições de equilíbrio entre as fases termodinamicamente distintas. Em matemática e em física, um diagrama de fase também tem significados alternativos, como sinônimo de espaço físico. No sentido de tratar de estados da matéria, em especial em engenharia química, um diagrama de fase é também chamado de carta termodinâmica. Dado o diagrama de fases de uma substância, está aí o diagrama de fases. Vamos relembrar parte por parte do que tem nesse diagrama. Observe que aqui no eixo Y, no vertical, tem-se a pressão em milímetro de mercúrio e na linha horizontal, que é o eixo X, tem-se a temperatura que é fornecida em graus Celsius. Note ainda que tem 3 regiões distintas, essa mais à esquerda, essa aqui em cima e essa aqui mais abaixo. Tudo que está nessa região mais à esquerda significa dizer que a substância está na fase sólida. Nessa parte superior, qualquer ponto que esteja dentro dessas 2 curvas, a substância está na fase líquida. E aqui abaixo está na fase vapor. Então, tem essas 3 regiões. Nesse diagrama de fase, também é possível encontrar 2 pontos interessantes, 2 pontos bem específicos. O primeiro, vou mudar até a cor aqui do pincel, para dar um destaque maior, colocar na cor vermelha. Este ponto aqui central, de encontro das 3 curvas, ó, mas não ficou. Esse ponto vermelho. Esse ponto vermelho é chamado de ponto triplo. Tá? Bota SP e T. Ponto triplo. O que significa dizer esse ponto triplo? Esse ponto triplo significa dizer que coexistem as 3 fases de agregação simultaneamente. A fase sólida, a fase líquida e a fase vapor. Elas conseguem coexistir simultaneamente no ponto triplo. Esse ponto triplo ele é específico para cada tipo de substância. Um outro ponto bastante característico é um ponto aqui no final dessa curva, que é chamado ponto crítico. Por que vou marcar aqui um X? Que o X fica. Pronto. E aqui também. É o ponto crítico. Por que esse ponto crítico ele é interessante? Por que ele é importante? A partir do ponto crítico, ele vai marcar uma nova região que é chamada de fluido supercrítico. O que é um fluido supercrítico? Um fluido supercrítico é uma fase de agregação em que a substância ela apresenta propriedades
tanto da fase líquida quanto da fase vapor, ou melhor dizendo, da fase gasosa, já vai estar se tornando um gás. Tanto da fase gasosa. Por que de um líquido? De um líquido porque ele consegue dissolver materiais, que isso é característica de líquidos, e característica de gás porque ele consegue fazer a efusão, ou seja, consegue escapar por uma parede de sólidos. Então isso que é chamado um fluido supercrítico. Um fluido supercrítico muito utilizado, eu não vou dizer no cotidiano, mas utilizado principalmente por indústrias farmacêuticas ou então indústrias químicas, que quer se obter material mais puro, então o gasto então a redução de solventes orgânicos é a utilização do gás carbônico, que é o CO2, ele no estado crítico dele, ou seja, o CO2 como fluido supercrítico, que ele consegue, por exemplo, se extrair óleo essencial de flores. Ele consegue extrair óleo essencial de flores deixando ele o mais puro possível. Então, isso é muito importante para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos. Isso é muito interessante. E o outro fato é que depois da temperatura crítica, considera que se tivesse uma linha, depois desse ponto crítico, a substância se encontra na fase gasosa. Por isso que há diferença entre vapor e gás. A gente consegue perceber tudo isso no diagrama de fase. Mas agora vamos deixar ele um pouco de lado, vamos voltar então para a questão, ver o que é que ela pergunta. Em relação ao diagrama, é incorreto afirmar, letra A 20 graus Celsius e 250 milímetros de mercúrio, a substância se encontra na fase sólida. Isso é verdadeiro ou falso? A 20 graus Celsius, vamos observar que a temperatura está aqui 20 graus Celsius e 250 milímetros de mercúrio. 250 milímetros de mercúrio Verdadeiro, está aqui no professor. gráfico. Tá. O ponto de encontro está bem aqui representado. Está na região da fase sólida. Então, a 20 graus Celsius e 250 milímetros de mercúrio, a substância se encontra na fase sólida. Verdadeiro, muito bem. Alguém já respondeu porque eu deixei para poder explicar. Letra B. A 60 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio, a temperatura está aqui logo abaixo, 60 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio. Vamos encontrar o ponto, aqui tem esses dois, aqui em cima. Neste ponto que estou pintando agora. A substância se encontra na fase líquida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, está na região da fase líquida. Letra C. O diagrama mostra um ponto que coexistem 3 fases de agregação da matéria. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Escuta um verdadeiro longe. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem, que é exatamente o ponto triplo que acabamos de mostrar, está representado no vermelho, o PUT, né, que é o ponto triplo. Letra D. Na pressão de 250 milímetros de mercúrio, a substância estará na fase vapor somente acima da temperatura de 60 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Falso. Mas falso porque está falso ou falso porque é a única que sobrou, então tem que ser falso? Não, é porque tá falso mesmo. Pronto, muito bem, gostei. Essa foi, me convenceu. Você foi bem convincente, porque está falso mesmo. Vamos então conferir. Porque acima de 30 graus Celsius, ó, 31, é que começa a fase vapor. Isso, exatamente. Está bem que é a pressão. Ó. 250, bota aqui agora de roxo. 250 milímetros de mercúrio. E vamos aqui um ponto de encontro com 60 graus Celsius. Está aqui. Ó. Nesse ponto de 60 graus Celsius com 250 milímetros de mercúrio, ó, já está na fase vapor. Ó. Há um tempão. Porque observe que acima de 30 graus Celsius, por volta de 31 mais ou menos, já é a fase vapor. Então, existe fase vapor acima de 30 graus Celsius e não acima de 60. Portanto, a letra D está falso. E é ela que vamos marcar. Muito bem. Alguma dúvida até a 7ª questão?
Alguma dúvida, pessoal, até a 7ª questão? Professor, Oi. o Paulo Roberto disse que no final é para você fazer o print das pessoas, porque é um milagre ter mais de 35 pessoas na aula. Menino, fala que é um milagre não, isso aqui tá sendo gravado. Aí o pessoal vão olhar, olha gente, milagre, tinha 33 mil pessoas, só 31. Tá uma... Pois Ave cancela. Maria. Não tem problema não, tudo bem, vou fazer aqui um print ao final, por favor, pessoal, quando terminar aqui as questões, não saiam até eu dar um print. Eu sei que tinha 30 e poucas pessoas, já são 3 horas, temos 30 Bateu minutos. 41. Professor, tinha 42. Tinha 43. Eita, pessoal, pois quando tiver vocês estão tirando print, porque eu não consigo tirar print. Se vocês estão conseguindo visualizar o pessoal, ó, vão marcando aí. Professor, 43K, professor. Olha, ó, 43. Ó, pelo menos o mínimo queríamos conseguir 40k. Agora já tá 43, já foi além do nosso esperado. Vamos esperar que suba mais. Seja uns 96k e uns 100k. Vamos o máximo que a gente conseguir. Vamos então continuar. 8ª questão. Novamente, outra questão de diagrama de fase. A gente vai ficar craque com o diagrama de fase. Lembrei até da aula passada, que ia perguntar por que se patina no gelo formado por água e não no gelo seco formado por CO2, né? Acabei de lembrar. 8ª questão. Observe o diagrama de fases representado abaixo e responda o que se pede. Observe o diagrama. No eixo Y, que é esse eixo na vertical, tem a pressão em atmosfera. E no eixo X, que é no eixo horizontal, tem-se a temperatura que está fornecida em graus Celsius. Ok. O que a gente pode observar? Nessa região onde tem o ponto A, é a fase, representa toda a fase sólida, tudo que está nessa região, fase sólida. Nessa região onde está o C, toda essa região aqui se encontra a fase líquida. Nessa região que se encontra aqui na fase D, até esse ponto aqui, fase vapor. Depois dele é fase gasosa. E onde se encontra o ponto B, ele está na região do fluido supercrítico. Identificamos todas as regiões. Falta o ponto triplo você já sabe que é lá naquele ponto de interseção. O item 1. Qual o ponto do diagrama de fase representa melhor as condições supercríticas? Ponto A, B. ponto B, ponto B, ponto B, ponto B, ponto C ou ponto D, ou ponto B mesmo? Ponto B. Isso, muito bem. Está aqui na região supercrítica. Tá? Então está aqui, ó. O B representa essas condições. Item 2. Qual é o número máximo de fases que podem estar em equilíbrio em um sistema de um componente? Qual é o número máximo de fases que podem estar em equilíbrio em um sistema de um componente? 1, letra A. 2, letra B. 3, letra C. E 4, letra D. Tan, 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 tan. E aí, people? Professor, eu só não entendi o final da pergunta. Em um sistema de um componente? Eu não entendi o final. Isso, Professor, é um, né? Não, que é de um componente. A gente vai revisar isso também nas próximas aulas, vixe, mais à frente, só quando chegar em substâncias e misturas, que é depois de ligações químicas. Tá, vamos relembrar o que é um sistema. Sistema, vimos na aula passada, que é algo isolado do universo para o estudo. Vamos supor que tenhamos então este recipiente, ele vai estar fechado, considere que está tudo retinho, tá? E aqui vai conter somente água, H2O. Se contém somente água, a água ele é um componente que está formando todo o sistema. A água ela pode se encontrar na fase líquida, pode se encontrar na fase sólida. Vou pintar aqui, deixar tudo pintado para dizer que está sólido. Mas imagine o cubo de gelo em 3D, tá? E pode conter ainda água em vapor. Não pode? Não pode coexistir tudo isso no sistema? Sim. Esse sistema só tem um componente,
que é a água. Mas poderia ter só um componente, poderia ser o CO2, poderia ser, sei lá, outra substância, só óleo. Ou então poderia ter dois componentes, poderia ter água e óleo. Água e óleo se misturam? Sim. Sim, Muito bem, estão espertos. Então, o sistema formado por água e óleo contém dois componentes e duas fases. A fase água, que está na fase líquida, e a fase óleo, que também vai estar na fase líquida. Neste caso, o sistema que acabamos de desenhar, coexistem três fases de agregação que está em equilíbrio. A fase líquida, a fase sólida e a fase vapor. Portanto, pode coexistir quantas fases de agregação no máximo? 3. 3, exatamente. Letra C. Professor, mas como é que eu ia saber disso? Simples. Olha no gráfico, bem aqui neste ponto, vou até marcar de vermelho que ele vai dar um destaque melhor. Também vermelho é a minha cor preferida. Olha esse ponto. Como é que é chamado este ponto? Como é que é chamado Ponto esse ponto? triplo. Ponto triplo. Triplo, estranho. Por que triplo? Tem 3 fases de agregação. Tem 3 fases de agregação. Muito bem, porque contém as 3 fases de agregação em equilíbrio. Tá? Fase sólida, fase líquida e fase vapor. Ótimo. Alguma dúvida, pessoal, na oitava questão? Não mais. Ok. Vamos lá, então. Nona questão. Outro diagrama de fase, porque a questão de diagrama de fase é muito legal. Considere o diagrama de fases do dióxido de carbono representado abaixo e responda às questões. Novamente, vamos analisar o diagrama de fase. Começando pelo eixo Y, tem a pressão fornecida em atmosfera. E no eixo X, tem a temperatura fornecida em grau Celsius. Essa região, toda a região aqui no extremo à esquerda, toda essa faixa aqui, representa a substância na fase sólida. Vou até mudar aqui a cor. Nessa outra região, aqui de azul, no meio, entre essas duas curvas, contém-se a substância na fase líquida. E tudo que está aqui abaixo, vou colocar aqui na cor roxa. Ó, tudo que pega essa parte aqui do gráfico até chegar aqui a 31 graus Celsius, refere-se à substância na fase vapor. Depois dela tem a substância na fase gasosa. Acima desse ponto tem-se o fluido supercrítico. Sempre que tiver questões de responder assim, eu vou marcar todas as regiões para que vocês fixem, tá? E não se esqueçam mais. Continuando. Letra A. Qual a fase do CO2 quando a sua temperatura for de menos 60 graus Celsius e a pressão de 50 atm? Gente, agora o gráfico ficou... Olha, deu uma limpeza. Hein, pessoal? Qual vai ser a fase do CO2? Sólido vai ser sólido. Menos 60 graus Celsius, vamos estar por aqui, a pressão 50 atm. 50 atm não tem marcação, mas vamos botar um ponto imaginário, supondo que seja por aqui. Aqui, 50 atm. E menos 60 vai estar aqui abaixo de menos 57. Está mais ou menos por aqui, vamos supor. Vamos partir para o ponto de encontro de 50 atm. Então, o ponto se encontra na fase sólida. Portanto, o CO2, nessas condições fornecidas na letra A, vai estar na fase sólida. Alguma dúvida na letra A? não. Ok, então letra B. Uma certa quantidade de CO2 líquido
é submetida a uma pressão de 56 atm e está confinada em um recipiente. Se o líquido for aquecido, mantendo-se a pressão constante, qual é o valor da temperatura em que ocorrerá a vaporização? Disse. 20 graus Celsius. Que é o... Ok, exatamente. Foi muito rápido, rapaz. Está aqui a pressão de 56 atm. Está aqui nesse ponto. 56 atm, está que o CO2 está líquido, está confinado no recipiente. Diz que ele foi aquecido, a pressão constante, não permanece na mesma linha, na mesma sequência. Qual o valor da temperatura que ocorrerá a vaporização? A vaporização é a passagem da fase líquida para a fase vapor, que vai ser exatamente neste ponto, que é o ponto de vaporização, na qual a temperatura é de 20 graus Celsius. Muito bem. Então, temperatura igual a 20 graus Celsius. Ó, estou ficando muito rápido já nas questões, estou gostando de ver. Letra C. Qual é o valor da temperatura e da pressão do ponto triplo do CO2? Menos 57 graus Celsius e 5,2 atm. Exatamente, porque neste ponto aqui, ó, o ponto triplo, estou marcando agora, ó, deixando bem grandão esse ponto. Nesse ponto triplo, observe que a pressão ela é igual a 5,2 atm e a temperatura ele vai ser igual a menos 57 graus Celsius. Muito bem, Darielle ou Vitória. Tá ótimo. Letra D. Uma pedra de gelo seco, que é o CO2, está submetida a uma pressão de 2 atm. Ela é aquecida, mantendo-se a pressão constante. Agora já é um caso inverso. Em um determinado instante, começa a ocorrer uma mudança de fase. Qual o nome desta mudança? Vapor? É sublimação, né, não? Bem aqui, ó. Acho que é sublimação. 2 atm, vamos supor que seja... Deixa eu mudar aqui a cor do pincel, para que fique melhor. Vou colocar uma cor vermelha. Novamente, que adoro a cor vermelha. Aqui, 2 atm. Ela é aquecida mantendo-se a pressão constante. Então está aqui, vamos supor que a temperatura estava em 0, começou a ser aquecida, ó, pressão constante. Chegou nessa região. Passou da fase sólida para a fase gasosa, ou da fase vapor. Qual é o nome dessa transformação da fase sólida para a fase vapor, sem passar pela fase líquida? Sublimação. Exatamente. Sublimação. E é isso que acontece quando a gente tem algumas festas. Tem o gelo seco, a pressão de 1 atm, então passa diretamente para a fase vapor, por isso que aquela fumaça dando aquele efeito todo interessante. Alguma dúvida na nona questão? Não. Pois vamos lá, faltam mais 2 questões. Temos ainda tempo suficiente para responder. 10ª questão, Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Algumas substâncias em contato com a pele nos dão a sensação de estarem frias. Dentre elas, podemos destacar o éter comum. Isso ocorre porque, não suponha, claro, a gente não vai ter éter comum em casa, mas suponha que foi acetona. Acetona é mais fácil quando tem em casa. Tocar um pouco da acetona na pele, a gente já vai ter aquela sensação de frio. Já sentiram isso ou nunca aconteceram com vocês? Ou nunca fizeram isso em casa, uma experimentação? Todo mundo ficou em silêncio. Não, professor, não. Mas vocês podem tentar em casa, tá? Pegando um pouquinho de acetona se tiver em casa também, colocar sobre a pele e com o passar de alguns segundos vai ter aquela sensação fria. Por que isso acontece? Tanto com acetona quanto com éter comum. Vamos lá para a questão do éter, letra A. O éter, ao cair na pele, evapora e este é um processo exotérmico. Verdadeiro ou falso?
Falso. Falso. Muito bem. Vou já estragar minha setinha. E o sentido contrário. Vimos mais ou menos isso na aula passada. Sólido para líquido, líquido para vapor. Nesse processo de sólido para líquido para vapor é um processo do tipo endotérmico, ou seja, precisa receber energia. O sistema precisa receber energia. Se não receber, não vai passar para a fase seguinte. O contrário, que é de vapor ou gás para líquido e de líquido para sólido, são processos do tipo exotérmicos, ou seja, o sistema ele precisa perder energia para passar da fase vapor para a fase líquida e da fase líquida para a fase sólida. Se a letra A diz o éter ao cair na pele evapora, se está acontecendo uma evaporação, é a passagem da fase líquida para a fase vapor. Portanto, é um processo do tipo endotérmico. Então, a letra A vai estar falsa. Muito bem, Kaique. Na letra B, o éter ao cair na pele evapora e este é um processo endotérmico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso, muito bem. E a letra C, vamos ver por que está errada. O éter reage endotermicamente com substâncias da pele. Verdadeiro ou falso? Falso, porque se reagisse com substâncias da nossa pele, seria corrosivo. Tá? Então não é. A letra D, o éter sublima. O éter está na fase líquida, pessoal. Vai passar para a fase vapor, então não tem como ele sublimar. E letra E, o éter é resfriado. Não, não é resfriado. Vamos passar então para a 11ª questão. 11ª questão e última, antes de encerrarmos a nossa aula. É uma questão da Unicamp. Já falei para vocês que eu gosto muito das questões da Unicamp, questões da Unesp, da UNB, né, e de outras universidades que são questões bem interessantes. Evidências experimentais mostram que somos capazes, em média, de segurar por um certo tempo um frasco que esteja a uma temperatura de 60 graus Celsius, sem nos queimarmos. Olha, fato interessante. Mas não faça isso em casa, tá, crianças? Por favor, só se for sob a supervisão de um adulto. Suponha uma situação em que 2 béqueres contendo cada um deles um líquido diferente, que é um líquido X e um líquido Y, tenham sido colocados sob uma chapa elétrica de aquecimento que está a temperatura de 100 graus Celsius. Vamos só desenhar logo esse esquema. Falou? Para a gente conseguir visualizar melhor. Para quem ainda não conseguiu identificar, isso aqui é uma chapa elétrica, tá? São 4 pezinhos, é porque um está na frente, um está atrás do outro, por isso não estou conseguindo visualizar. E foram colocados sobre ele 2 béqueres. O béquer da... Vou botar aqui. Um líquido e um líquido. Vou colocar todos de preto. Tem a substância, que no caso é o X, e aqui tem a substância que é o Y. E aqui a temperatura da chapa está de 100 graus Celsius. A temperatura normal de ebulição do líquido X é 50 graus Celsius. Então, temperatura de ebulição de X é igual a 50 graus Celsius. E a temperatura de ebulição normal de Y corresponde a 120 graus Celsius. Após certo tempo de contato com essa chapa, qual dos frascos poderá ser tocado com a mão sem que se ocorra o risco de sofrer queimaduras? Justifique sua resposta. Então veja, pessoal, está aí o sistema, está aí todo o esquema, na verdade.
tem sua chapa que está a temperatura de 100 graus Celsius, foi colocado esses dois beckers, o becker contendo a substância X e o becker contendo a substância Y. Tá? São idênticos, a figura não está idêntica, mas eles são idênticos, tá? Suponha que seja idêntico e que tenha a mesma quantidade dos líquidos em ambos os frascos. Então pergunta assim, qual deles, no frasco X ou frasco Y, podemos tocar após certo tempo sem que possamos sofrer queimaduras? É o X ou o Y? Tempo. E aí, people? Meninos, alguém do outro lado? Tá bem, né? E é por isso que eu gosto das questões da Unicamp, cara. Que essas questões são questões massas, entendeu? O Becker X. Why? Justifique sua resposta. Por que o Becker é X? Aí é que tá. Eu, por um mero chute, eu diria que era o Becker Y. Só por chute mesmo, é porque ainda tinha que chutar. Eu ia falar, meu parceiro, é porque Deus é muito bom. Foi um belo chute, professor. Ó, vamos lá, ó, agora vamos pegar esse chute e mirar bem no ângulo. Pá! Dá agora a justificativa. Acho que é porque permanece com 50 graus Celsius, não é não? Isso, tá no rumo. Pode ir, com o que mais? E nesse caso a temperatura não é tão alta. Que mais? Continue, tá chegando onde eu quero, mais ou menos. Aí a pessoa não vai queimar. E tipo, se permanece com 50 graus Celsius, ele não vai se queimar, porque ele pode aguentar até 60 graus. Isso, e veja o fato interessantíssimo que ele disse. Que a temperatura de ebulição de X, 50 graus Celsius. E de Y, 120 graus Celsius. A chapa está a 100 graus Celsius. Foi colocado os dois beckers simultaneamente e são idênticos sobre a chapa. Após certo tempo, o que vai acontecer? No becker X, neste aqui, ele vai começar a entrar em... Ou, botar só assim mesmo. Nesse becker X, vai começar a entrar em ebulição. Mas ele vai entrar em ebulição quando a temperatura chegar em 50 graus Celsius. Ele não falou se a substância... Ou, ele não falou se é uma substância ou uma mistura. Mas como falou que é um líquido diferente, vamos supor que sejam substâncias. X vai ficar com a temperatura de 50 graus Celsius até que todo o líquido passe para a fase vapor. Porque vimos, desenhar aqui um gráfico para a gente lembrar. Ó, temperatura, unidade qualquer, pode ser graus Celsius. Eita, essa reta aqui foi massa. Passar aqui a borracha nessa reta. Desenho aqui melhor. E aqui no eixo X tem-se o tempo. Vamos supor em minutos. Vimos o exemplo na aula anterior da água. Começava aqui embaixo, depois seguia aqui no patamar de 0 graus Celsius, subia, chegava em 100, constante, depois subia. Lembram disso? Para a água, tá? Aqui seja água, 100 graus Celsius, aqui tocando o eixo é 0 graus Celsius e estava a menos 40 graus Celsius. Aqui embaixo de 40 graus Celsius até 0 tinha água somente na fase sólida. Quando a água foi passar da fase sólida para a fase líquida, o que aconteceu com a temperatura? Permaneceu constante, até que todo o sólido passasse para a fase líquida. Agora, o líquido agora está somente líquido, começa a subir a temperatura novamente até chegar ao ponto de ebulição da água, que é de 100 graus Celsius. Então, o recipiente vai ficar em 100 graus Celsius até que todo o líquido passe para a fase vapor. Então, a temperatura vai permanecer constante. Levando agora para o caso do líquido X. Se a temperatura de ebulição dele é 50 graus Celsius
Então aquele recipiente vai ficar a 50 graus Celsius até que todo o líquido evapore. Então nesse intervalo de tempo a gente pode pegar naquele becker sem sofrer queimadura. E o que vai estar acontecendo então com o becker Y? O ponto de ebulição do Y é de 120 graus Celsius, só que a chapa só chega até 100 graus Celsius. Então, com o passar do tempo, no becker Y vai estar com a temperatura máxima, 100 graus Celsius, mas não vai entrar em ebulição, porque é de 120 graus Celsius a ebulição dele. Então, um vai estar com 50 e outro vai estar com 100. Só podemos pegar, então, no Y. Entenderam, pessoal? Ficou boa a explicação? O que eu explico de maneira mais resumida? Pessoal. Professor, explique bem de forma resumida, por favor. Ou ao final você falou que a gente só pode pegar nu, poderia explicar assim, aí ao final a última coisinha eu não entendi. Pronto, então vamos lá, pegando aqui da questão. A gente consegue, vou circular aqui de azul, no enunciado, temperatura de 60 graus Celsius. É que a gente consegue, em média, segurar um recipiente que esteja nessa temperatura em determinado tempo, sem sofrer queimaduras. Foi colocado sobre uma chapa de 100 graus Celsius 2 beckers idênticos contendo as mesmas quantidades, só que um da substância X, o outro da substância Y. A temperatura de ebulição de X é de 50 graus Celsius e a de Y 120 graus Celsius. Então o que vai acontecer? Quando for colocado o becker com líquido X sobre a chapa, ele vai começar a aquecer, aquecer, aquecer até chegar a 50 graus Celsius. Chegou em 50 graus Celsius, aquela temperatura vai permanecer até que todo o líquido passe para a fase vapor. Tá? Então vai ficar ali. Ah, professor, mas a chapa está a 100 graus Celsius. Sim, está a 100 graus Celsius, mas só que a temperatura de ebulição de X é 50 graus Celsius. Então ali o sistema vai ficar em 50 graus Celsius até que todo o líquido X passe para a fase vapor. Então a gente pode chegar lá e tocar. O Y, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição dele é de 120 graus Celsius. Colocou sobre a chapa, pá! Vai começar a aquecer, 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 até chegar a 100 graus Celsius. Vai entrar em ebulição? Não, porque a temperatura de ebulição dele é de 120 graus Celsius. O que eu quero chegar? Foi colocado os 2 beckers, os dois vão ser aquecidos, só que um vai permanecer com 50 graus Celsius e o outro vai permanecer com 100. Vamos conseguir pegar então somente o becker X, que está de 50 graus Celsius. Melhorou? Camila, ficou melhor? Sim, professor. Obrigada. Por nada. Alguma dúvida então, pessoal, até a questão 11, antes de a gente finalizar a aula? Não. Então, vamos lá finalizar com a frase. Então, todo final da aula tem uma frase. Vocês vão enjoar essas frases, mas vocês vão ver que tem um resultado muito positivo mais à frente. Hoje é uma frase de Albert Einstein. Você pode ter visto essa frase mudando as palavras, mas o sentido é o mesmo. Aprenda com o passado, viva para o presente e acredite no futuro. Essa frase pode ser interpretada de diversas maneiras, mas a interpretação que eu vou fazer para vocês é a seguinte: aprenda com o passado. Por que aprender com o passado? Porque a gente, durante todo esse percurso da nossa vida, é feito de escolhas. A gente faz escolhas certas e fazemos escolhas erradas. Claro que certo e errado é relativo, mas seguindo a sociedade temos o certo e o errado. Muitas vezes a gente faz alguma coisa errada no passado que pode servir de exemplo para que a gente faça correto na próxima situação que for acontecer. Então a gente está aprendendo com aquele passado. Viva para o presente. Por que viver para o presente? Esse momento agora que estamos vivendo é o presente. Daqui a alguns segundos já vai ser passado. Então viver para o presente é viver intensamente todo momento que você está passando, aproveitar mais os amigos, aproveitar a família, aproveitar todas as oportunidades que você está tendo, para que você possa acreditar no futuro. Como acreditar no futuro? Acreditar que teremos um futuro melhor. A gente consegue chegar além do que a gente imagina, a gente consegue superar os limites. Então devemos acreditar no futuro para que o presente faça sentido e que a gente tenha aprendido com o passado. Então, obrigado, agradeço vocês pela aula de hoje, espero que tenham gostado. Na semana que vem vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e até a próxima. Obrigado, pessoal.